Mas vamos partir para a palavra de Deus. Esse ano, no primeiro semestre, fui convidado para falar para as crianças de uma escola bilíngue aqui em Belém, e eles disseram que o tema seria o tabernáculo, e eu me dediquei a estudar, e eu não imaginava que esse convite meio despretensioso a princípio ia impactar minha vida espiritual de uma maneira tão forte como foi. Na sequência, a congregação da nossa igreja lá em Los Angeles, eles pediram que eu estivesse ministrando, e nós entramos em várias semanas, eu mesmo daqui do Brasil, ministrando online sobre esse tema do tabernáculo. E gente, a primeira vez que eu tive uma atividade ministerial na igreja faz mais de 30 anos, e é impressionante como é a palavra de Deus. Você mergulha nela e você vai ver que ela não tem fim. E a minha vida foi muito impactada com esse tema. Meses atrás a gente compartilhou, eu creio, quantos estavam aqui quando a gente começou a falar sobre o tema? 300, isso, várias pessoas, e nós não terminamos. E hoje a gente vai tentar terminar esse tema. Mas por outro lado também, muitas vezes quando eu vou ministrar nas igrejas, eu tenho a preocupação, eu digo, meu Deus, é tanta coisa que o Senhor tem falado, e como é que eu posso transmitir? Eu sou tão incapaz para fazer isso. Mas também eu não vou me preocupar a ter que correr para a gente chegar até o final, porque eu creio que o que Deus tem para fazer pelo seu Espírito, Ele vai fazer, e a gente tem que estar na direção dEle, na sensibilidade dEle. E nós vamos então, fica o aviso aí, para você que não participou da primeira ministração, está no YouTube aqui da Lagoinha Belém, pode procurar lá, também nesse YouTube, nesse Instagram, você pode procurar, eu te recomendo se você tiver tempo. Nós vamos ler de novo aquele texto, olha o que ele diz, Números capítulo 18, versos 5 e 7, diz assim: vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio como ofício, por ofício, como dádiva. Gente, a gente falou o quê? Que Deus tinha um propósito em relação ao seu povo. Quando Deus vai entregar a lei a Moisés, aquela manifestação no Monte Sinai, Deus diz, olha, vocês vão ser todo o povo, não era só Moisés e sua família de Arão, vocês vão ser meu reino de sacerdote. Quando você vê que Jesus vem na terra e estabelece uma nova aliança no seu sangue, lá em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos que quando Jesus morreu na cruz, e para estabelecer o seu povo, a igreja, qual é a informação revelada? Vocês vão ser reinos e sacerdote. Deus tem um propósito, que o seu povo, os seus filhos sejam sacerdotes. O que é o sacerdote? Alguém que garante que a vontade de Deus vai ser feita na terra, e ele faz isso servindo as pessoas que querem se aproximar de Deus. Se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, eu quero dizer, você é um sacerdote para Deus, e você precisa desenvolver o teu sacerdócio. E olha que interessante, independente do seu conceito, da sua teologia escatológica, Apocalipse capítulo 20 diz que no milênio o povo do Senhor vai ser sacerdote. Não tem jeito, se você é cristão, se você é filho de Deus, você tem uma meta de ser, Deus tem uma meta para ti, você ser sacerdote. E a gente começou a ver o que significava, e nesse texto que nós lemos lá em Números, ele nos mostra dois tipos de serviço que o sacerdote fazia, santuário e do altar. Nós fomos ver que na área do altar, o altar ele ficava do lado externo do tabernáculo. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas o que acontecia ali? O sacerdote, ele ensinava a lei para o povo, era algo fundamental que acontecesse, porque não tem como a gente se aproximar de Deus se a gente não conhecer a lei de Deus, se a gente não conhecer a Constituição que determina como nós nos relacionamos com Deus. Ele, além de ensinar a lei, ele abençoava o povo, e ele também levava o povo à reconciliação com Deus. Ele fazia os sacrifícios para que as pessoas que buscavam a Deus, elas não estivessem destinadas a morrer por causa dos seus pecados. E o processo era, eu como pecador deveria morrer, mas eu confesso a minha culpa sobre o animal, aquele animal morre, é castigado em meu lugar. Isso era o processo que o sacerdote no Antigo Testamento fazia. E não somente isso, nós vimos que ele não somente trabalhava do lado de fora do tabernáculo para abençoar pessoas,
Você tem que trabalhar do lado de fora do tabernáculo para abençoar pessoas, mas ele trabalhava também dentro. E dentro do tabernáculo haviam 3 elementos que nós vimos na área chamada Santo Lugar. Nós vimos que o primeiro objeto que havia ali era um candelabro, era essa lâmpada nesse estilo. E o que acontecia dentro daquele espaço, daquela tenda, se não houvesse uma luz, tudo seria escuro. E nós vimos da outra vez que esse tabernáculo, esse candelabro que era alimentado por azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo que nos faz ver as coisas, nos faz ver as coisas de Deus e nos faz ver as coisas desse mundo em que nós vivemos. Quando esse candelabro brilhava, algo acontecia. A Bíblia inclusive é bem específica que esse candelabro devia iluminar o que estava diante dele. O que estava diante dele era uma mesa dos pães da proposição. E nós vimos que esses pães, eles significavam algo muito especial. Primeiro, a mesa fala de comunhão. Ninguém gosta de comer com alguém que você não gosta, é ou não é verdade? Você não chama um inimigo para ir jantar na sua casa. Mesa é um local para ter um encontro agradável, e Deus nos chama para sentar na mesa dele. E além disso, dessa comunhão, Deus tem pão. Ele oferece pão para a gente se alimentar. Deus quer nos alimentar espiritualmente. Olha que coisa interessante, a parte de dentro, esse serviço de dentro do tabernáculo, ele não é mais para abençoar as pessoas lá fora, mas é para que a nossa vida devocional, a nossa vida de relacionamento com Deus, nós como filhos deste Pai, ela possa ser desenvolvida. Deus, quando você se apresenta diante dele, o Espírito Santo, ele vai começar a te fazer ver as coisas da maneira como Deus vê. E quando você se aproxima para comer na mesa dele, o pão, nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive realmente da palavra que sai da boca de Deus. E nesse momento é o momento que você, como filho de Deus, vai buscar a palavra, vai buscar aprender, e Deus vai começar a te transformar. O Deus que criou todas as coisas, ele vai te iluminar e ele vai te alimentar. E pão fala de provisão, ele vai cuidar de ti também. Só que faltou a gente falar do último elemento que havia nessa tenda, nesse tabernáculo. E o último elemento era um altar, mas não um altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios dos animais, como havia do lado de fora, lá no átrio. O altar de dentro era um altar de ouro. Ele era um altar menor, ele tinha mais ou menos 1 metro de altura e de 50 centímetros, né? As outras dimensões. E nesse altar havia um foco específico para ele. Ele era colocado, esse altar, bem próximo do último cômodo. Ele era colocado na cortina que ficava justamente antes do Santíssimo Lugar, ou dos Santos dos Santos. Existe um motivo para isso. O altar do incenso, ele recebia, quando o sacerdote ia ministrar ali, ele recebia os ingredientes, né? Ele recebia material perfumado, ele recebia uma série de coisas que ajudavam a tornar aquele ambiente com perfume especial. Tem uns nomes super engraçados ao que era utilizado ali. Estou até vendo aqui nas notas exatamente. Enfim, eram uns nomes bem diferentes do que nós estamos acostumando. Eram produtos, especiarias aromáticas. Você já ouviu falar de estoraque? Eu nunca ouvi falar. Oxina, onixa e gálbamo. Eram substâncias que produziam perfume. Isso era misturado com incenso. Isso era moído, era colocado sal. E nesse altar ali, junto com o fogo que havia, quando você colocava essas substâncias, aquilo ali gerava essa fumaça, esse incenso perfumado. A gente não vai se deter tanto hoje nesse aspecto, mas para você entender, depois que Deus te ilumina com o Espírito Santo dele, e você passa a viver uma vida, começar a olhar, ver como Deus te vê, como Deus espera que você viva, ver conforme Deus vê, quando você vai analisar o mundo conforme Deus vê, porque o Espírito Santo começa a colocar essa luz. Depois de você ter esse privilégio, depois de você ir para a mesa da comunhão com Deus e ser alimentado, Deus te dá luz, Deus te dá pão, Deus te dá comunhão. É a hora de nós darmos alguma coisa para Deus, e essa coisa é esse incenso.
Esse altar ele era feito de madeira, de acácia e revestido de ouro. Sabe o que significa? O altar é a nossa vida. Madeira, daqui da terra simples, mas quando nós nos chegamos perto de Deus, nós somos revestidos de algo precioso que o Senhor coloca dentro de nós. Um altar de madeira, mas revestido de ouro. Agora esse incenso colocado no fogo que está no nosso coração, que arde, ele começa a liberar algo para Deus. O incenso é a nossa adoração ao Senhor, é a nossa resposta ao que Ele tem feito na nossa vida. Que precioso é isso, não é verdade? O que é adoração? Acho que uns 2 anos atrás, a gente fez um seminário sobre louvor, adoração, e tem uma definição muito clara do que é adoração. Adoração na Bíblia, se você vai ver, é a resposta de um homem, de uma mulher que se encontra com Deus, que se encontra diante de Deus. Quando Moisés intercede pelo povo que tinha pecado ali, que fez o bezerro de ouro, ele foi ousado e disse: Deus, eu peço, me mostra a tua glória. Aí Deus disse assim: olha, não vou poder mostrar minha glória, porque nenhum homem pode me ver na minha plenitude de glória e continuar vivo, mas tu vais entrar num buraco, numa fenda na rocha. Eu vou passar diante dessa rocha, eu vou colocar minha mão e tampar esse buraco, eu vou proclamar o meu nome. É uma das coisas mais gloriosas, é um dos textos mais fortes da Bíblia. Sabe o que acontece? Desce Deus e passa diante daquele lugar e diz que o Senhor proclama o nome do Senhor. É como se o filho proclamasse quem é o Pai, lá em Êxodo capítulo 34. E é muito interessante que quando Deus se revela, eu vou falar sobre esse texto um pouquinho mais adiante, mas quando Deus se revela, quando tudo aquilo acontece, que Deus passa com a sua glória, a Bíblia diz que Moisés imediatamente se curvou e adorou. Alguém que tem uma experiência com Deus não tem outra resposta para dar, vai se curvar e vai adorar. A palavra adorar, tanto no hebraico como no grego, significa curvar. E é essa expectativa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, se Ele se manifestou para você. Viver uma vida de resposta, uma vida de adoração a tudo aquilo que Ele tem feito por você. Agora, adoração, gente, significa não só se curvar fisicamente, ou numa expressão religiosa, uma expressão de culto, mas significa realmente se curvar aos propósitos de Deus na tua vida. Quantas vezes a gente está vivendo de uma maneira, ou as coisas acontecem, situações difíceis, e a gente decide ter uma atitude negativa em relação a Deus, a gente decide se comportar de uma maneira diferente do que Deus espera. Isso é o contrário da adoração. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel, um povo rebelde. Você sabe como é que Deus chamava o povo de Israel, que deixou de adorar? Um povo de dura cerviz. Todo mundo sabe o que é cerviz aqui, né? Cerviz é esse pedacinho aqui, que já está me dando problema na cervical, né? Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver que não é fácil. Cerviz. Sabe por que eram de dura cerviz? Porque Deus estabeleceu uma coisa para eles, e eles deviam adorar, mas a cerviz dele era dura. Você está entendendo? Se Deus é o Senhor da tua vida, faz o exercício para deixar a tua cerviz bem molezinha, para você estar sempre vivendo uma vida prostrada diante do Senhor, assim como Jó. A vida dele em poucos segundos foi transformada terrivelmente. Desgraça profissional, desgraça nas finanças dele, desgraça na família, uma experiência terrível. A Bíblia diz que Jó prostrou e adorou ao Senhor. Nu eu vim para essa terra, nu eu vou sair, bendito seja o nome do Senhor. Altar de incenso. Na nossa vida devocional, nós precisamos buscar o Espírito Santo para Ele nos dirigir. Paulo fala lá no começo do capítulo 1 de Efésios, ele diz: Senhor, ilumina. Ele estava orando pelo povo de Éfeso e dizia que vocês sejam iluminados, receber luz do Espírito Santo, para você começar a ver o mundo, a tua vida, essa realidade que nós vivemos, não pela tua mentalidade ou pela mentalidade da mídia, mas pelo Espírito Santo. Depois, pão, se alimentar. Nós somos o que comemos, e eu espero que você coma muito da palavra de Deus, porque se isso acontecer, você vai ser parecido com Jesus, e essa cidade aí sim vai ser abalada, aí sim vai ser tocada e transformada. Mas já que Deus nos dá pão, nos dá luz, nos dá mesa,
nós temos que entregar para Ele a adoração. Tenha sensibilidade para viver uma vida de adorador o tempo todo. Agora, vamos avançar para aquilo que eu acho mais interessante. Olha aí, vimos o que era o serviço do altar, abençoar as pessoas, sou eu sendo usado como um canal para abençoar as pessoas, e vimos o que era o serviço do santuário dentro da tenda, sou eu desenvolvendo a minha relação com Deus. Agora, só isso acontecia? Não, havia uma coisa interessante que eu chamo o momento da exceção. Acontecia às vezes uma coisa que fugia da rotina. Lembra que a mensagem de 365 dias na vida de um sacerdote, e você é um sacerdote para Deus. Teve um momento particular na vida do ministério de Arão, em que houve algo terrível, uma certa revolta. As pessoas se levantaram contra a liderança de Arão. Ali um grupo, uma família ligadas a Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram e disseram assim: por que é só vocês que estão aí sendo sacerdote? Por que isso? A gente também vai. Eles desafiaram uma autoridade que foi estabelecida por Deus. Eles quebraram a unidade daquele povo. Deixa eu te falar uma coisa: unidade é algo fundamental, que precisa ser mantida. Você sabia que quando o povo foi construir a Torre de Babel, o próprio Senhor falou: agora eles estão unidos, eles falam só uma língua, não vai ter limite do que eles podem conseguir. Por isso que Deus confundiu a língua daqueles homens que não buscavam glorificar a Ele, e por causa dessa falta de autoridade, Deus consumiu esses homens rebeldes que se levantaram. E mais, outras pessoas começaram a reclamar ainda mais: olha, está vendo o que está acontecendo? Está morrendo gente do povo. Um espírito de rebelião tomou conta de tal jeito que Deus começou a matar as pessoas, de uma tal maneira que foi impressionante. Sabe o que acontece? Moisés vai e fala para Arão, ele diz: olha, pega o teu incensário, sacerdote, e intercede pelas pessoas, intercede por aqueles que estão debaixo de uma desgraça, debaixo de um problema sério. E quando Arão pegou esse incensário, e essa oração em forma de incenso subiu, isso aplacou a ira de Deus em relação àquelas pessoas. Se num contexto em que pessoas desonraram a Deus, estavam sendo castigadas por causa disso, o uso do incensário, da oração, da intercessão aplacou a ira de Deus. Muito mais pode a oração de um justo por pessoas que realmente Deus quer fazer uma transformação. Alguém chega para ti com uma dificuldade, ore por essa pessoa, diga que vai orar, se comprometa, porque muito pode a oração de um justo. Vai haver momentos que talvez, você não somente vai estar ensinando a lei, não vai estar só fazendo um sacrifício. Alguém chegou uma dificuldade, Deus te convida para ser um intercessor. Não desista de orar, porque há um Deus que faz milagres e que muda as realidades. Incensário, um pouquinho fugindo da rotina, mas olha lá, o tema da mensagem é 364 dias na vida de um sacerdote. Você é inteligente, quantos dias tem no ano? Não está faltando um dia aí? Tem alguma coisa que estava faltando, e já não era mais um sacerdote somente. Havia um dia em que as coisas eram bastante diferentes, algo acontecia e envolvia o último compartimento do tabernáculo, chamado o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Esse compartimento, ele era muito especial. Só podia ter acesso a esse compartimento, ao Santo dos Santos, o sumo sacerdote, o sacerdote principal naquele momento, apenas uma vez no ano, no dia chamado Yom Kippur, ou o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E sabe, essa é uma coisa muito interessante, porque esse dia ele era importantíssimo, e esse dia nos revela muitas coisas, não só o dia, mas o que havia dentro desse último ambiente. Eu sei que você que frequenta, a escola dominical há muito tempo, lê a Bíblia, já identificou essa imagem aqui.
Só que, antes da gente falar do que havia dentro do Santo dos Santos, eu queria te lembrar que entre o primeiro cômodo do tabernáculo, o santo lugar, onde havia o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, e o último compartimento, havia um véu muito grosso, porque nesse último cômodo, aquele era o lugar de Deus, não era o lugar do homem. E esse véu, é interessante, o Flávio José, um historiador judeu, ele diz que no templo, mais adiante, esse véu chegava a ter 12 centímetros, uma coisa do tamanho de a mão de um homem. Você imagina? Esse véu tinha um motivo, ele deixava claro que havia uma diferença muito grande entre o que estava fora e o que estava dentro. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus ficava, era o lugar para Deus, e isso significa uma diferença muito grande entre Deus e a humanidade. Se no santo lugar o candelabro iluminava aquilo que Deus queria que a gente visse, no Santo dos Santos não havia luz nenhuma. Aquilo era para deixar claro que existem limites, que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que primeiro se manifestou ao povo judeu, que estabeleceu, criou esse povo, e depois veio através de Jesus demonstrar o nosso amor. O nosso Deus é insondável, o nosso Deus vai muito além do que eu e você podemos entender. O nosso Deus, na linguagem dos teólogos, nosso Deus é transcendente. E o que a gente consegue entender Ele é porque Ele se deixa revelar para nós. E a gente precisa muito bem entender. Eu achei interessante, a nossa sociedade hoje, pós-modernismo, né, tanta coisa, a gente perdeu um pouco do senso, até da reverência em relação a quem realmente é Deus. A gente começou a dar um ar de imanência, é outro termo, né, teológico. Imanência é a manifestação de Deus para a gente, é Ele querer se apresentar para nós, enquanto que a transcendência é a característica de ser muito além daquilo que a gente pode entender. A gente parece que começou a usar essa imanência de uma maneira ruim, particularmente, lógico, na sociedade que não conhece a Deus. Começaram a tratar Deus com termos tipo, o cara lá de cima. Vocês lembram? O cara lá de cima, o considerado. E tem vários outros termos. Mas, queridos, a reverência que o povo judeu na Bíblia e até os nossos dias tem em relação a Deus, ao nome de Deus, ela é total. Há muitos anos atrás eu conheci um rapaz, ele era judeu messiânico, judeu por descendência, messiânico, ele cria em Jesus. E eu estava com uma dúvida sobre o texto da transfiguração, e ele escreveu o texto em hebraico, fez alguns comentários para mim num papel, e ele me entregou. Aí eu digo, poxa, obrigado. Ele falou, só tem um negócio, se tu precisar descartar esse material aqui, não deixa em qualquer lugar não, tu queima ele, porque aqui está a referência do nome, né? Eu escrevi de uma maneira que remete a Deus. Você consegue entender esse nível de reverência? Sabe quando a gente entra num lugar que tem uma grande autoridade, a gente não costuma se comportar diferente, né? A gente até se ajeita na cadeira, né? Bota assim. Em eventos especiais a gente bota uma roupa especial, porque aquele ambiente, aquele contexto, alguém que vai estar lá tem um significado especial. O véu queria dizer, ei, eu sou um Deus imanente, eu tenho interesse em me manifestar, mas nunca esqueça que eu sou Jeová, Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, eu sou incompreensível. Olha como a Bíblia nos mostra, quando Moisés vai subir para receber os mandamentos no Sinai, houve uma nuvem espessa sobre o monte, Deus estava num local escuro. Deus, o significado, gente, não é que Deus é trevas, lógico que não. Tiago diz que Deus é luz, não há variação, não, Ele é luz, luz inacessível, maravilhosa. Mas quando a Bíblia fala dessas trevas, quer dizer que Ele está num negócio que nós não vamos conseguir entender Deus totalmente. Ele está muito além do que a gente pode. Nós nunca podemos botar Deus numa caixinha, mas nós devemos entender que Deus se revela pela sua palavra. Salomão, quando Deus se manifesta com o Shekinah dele na consagração do templo, ele diz, olha, Deus, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Deus está sempre no andar de cima, que nós vamos ser limitados a entender. Isaías, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel.
Essa palavra no hebraico, ela fala justamente de algo escondido, algo difícil de entender. Mas que bom que de alguma maneira Deus se manifesta para a gente. O próprio Moisés disse: olha, existem coisas encobertas que são de Deus, mas há coisas que Ele revela para a gente, para que a gente guarde, para que a gente pratique. Cada culto que se está aqui, a palavra ministrada, é uma maneira da tua mente se abrir para as coisas reveladas de Deus, para você viver. As coisas reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para que cumpramos a palavra do Senhor. Deus é Deus. Deus, Ele está nesse nível muito maior. Agora, voltando para a questão do Santo dos Santos, nesse último ambiente, uma vez por ano o sacerdote entrava lá. Por que ele entrava lá? Esse lugar era o lugar de Deus na terra, era o máximo que alguém poderia estar perto ou entender a respeito do Deus Criador de todas as coisas. Por isso que não podia entrar de qualquer jeito. Aquele lugar era onde estava a presença de Deus revelada, repousava ali. Ele falava com o povo daquele lugar, e era esse máximo do que ele podia viver, o ser humano poderia receber de Deus. O tabernáculo, aquele lugar em particularmente, ele era casa de Deus. Interessante essa ilustração, ela mostra uma coisa que acontecia, né? A gente viu o átrio, o muro de cortinas ao redor, o altar, a pia de bronze, e ali a tenda. Você está vendo aquela coluna de fogo, aquela nuvem, coluna de nuvem? Aquilo ali era o sinal do Senhor. Desde que ele saiu do Egito, ele foi dirigindo aquele povo, e essa nuvem, ela não ficava somente em cima. Deus dirigia o povo através da nuvem. Quando aquela nuvem subia a uma certa altura, ele sabia: Deus está nos convocando para marchar. E eles guardavam as tendas e seguiam. Quando aquela nuvem descia um pouco, ele sabia: Deus está mandando que é para parar aqui. E é interessante que essa nuvem, ela estava em cima, justamente revelando que Deus é esse transcendente, que Ele está no terceiro céu, está no seu trono lá, mas ela entrava dentro da tenda e ficava lá no Santo dos Santos. Significa que esse Deus que é tão transcendente, Ele quer também ser imanente e habitar no nosso meio. Deus tinha um propósito de habitar no nosso meio, e esse projeto, né, eu sei que tem arquitetos hoje aqui, foi o próprio Deus que entregou para Moisés tudo detalhado, tamanho, medida, material, como era para construir, como era para montar, como era para desmontar, inclusive como é que era o acampamento. Na frente do tabernáculo, Moisés com Arão eram os guardas. Lá atrás, outra família dos levitas se organizava ali para tomar conta, e tudo era organizado, uns do leste, outros do oriente, outros do oeste. Alguns eram responsáveis por pegar essa cortina externa, outros os utensílios que tinha dentro do santo. Havia toda uma ordem que era cumprido para seguir esse padrão do tabernáculo de Deus, o padrão da casa de Deus, que Deus deixou claro como devia ser feito. Agora, entenda uma coisa: tudo que foi escrito no Antigo Testamento, ele aponta para algo que viria depois. A Bíblia diz em Hebreus que essas coisas que foram apresentadas, elas eram sombras. Nós temos essa iluminação bonita, aqui atrás de mim tem a minha sombra. Você olhando ali vai, ver mais ou menos a minha forma, mas nunca vai ser a mesma coisa que ver a essência da pessoa que gera essa sombra. Tudo que estava no Antigo Testamento era uma sombra do que ia se completar com Jesus. Se Deus deu um modelo de um tabernáculo que ia ser feito, no qual a nuvem de Deus habitaria ali, para mostrar que Deus tinha interesse para o homem, aquilo era uma sombra do que aconteceria quando Jesus viria na plenitude dos tempos. Se Deus fez um projeto no qual a nuvem dele ia habitar num tabernáculo, numa tenda como aquela, olha o privilégio nosso, que agora no Novo Testamento, por causa do sacrifício de Jesus, dentro dos seus filhos está o endereço de Deus, está o local da habitação de Deus, porque Ele veio, a Bíblia diz, Ele entrou no perfeito tabernáculo, e nós somos agora as pessoas privilegiadas. Deus tinha um propósito de habitar no meio do seu povo, e assim como Deus, habitar nessa tenda, e todo mundo poderia perceber, hoje nós somos esse tabernáculo. Pedro, Paulo, eles tratavam a sua vida como tabernáculo. Pedro falou: olha, Deus já me revelou que eu vou deixar esse tabernáculo.
Por que tabernáculo? Paulo é mais claro e diz: vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? E vocês são templo de Deus, são tabernáculos do Senhor. Agora, uma coisa interessante, se você for pensar, eu creio que o pastor Maxwell, dias atrás, a gente estava num culto aqui, ele fez a menção do custo do templo, do tabernáculo. Eu de novo busquei. Existem pessoas que estimam quanto custou, porque aqui havia ouro, havia prata, havia bronze, muitas coisas. Dizem que esse tabernáculo, em uma leitura, só o ouro e a prata valeriam hoje mais de 54 milhões de dólares. Dá para tomar um sorvete com esse dinheiro, né? O templo construído por Salomão depois, mais adiante, chega a indicar que seria mais de 216 trilhões de dólares. Mas quando a gente vai ver o apóstolo Pedro falando sobre o preço que o tabernáculo mais precioso de Deus, que a tua vida, que a minha vida custou, ele diz: não foi com coisa corruptível, como prata ou com ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cordeiro do Senhor Jesus. A Ruth, eu não sei se ela está por aí, ela postou hoje uma frase de um homem conhecido do cristianismo que me emocionou. Ela disse: você quer saber quanto você custa? Você custa o preço de um Deus crucificado. Você pode adorar isso, a Deus, por causa disso? Nós sabemos quem nós somos, limitados pecadores, mas esse Deus queria tanto habitar no povo de Israel, e ele só podia habitar naquela tenda inacessível. Ele abre um tempo novo de misericórdia com Jesus, e a morte dele como Cordeiro perfeito faz com que o próprio Espírito, ele mesmo no seu Espírito, venha habitar dentro de nós. Você vale o preço de um Deus crucificado. Por isso que nós temos que valorizar tremendamente essa preciosidade que nós temos. Mas eu queria te adiantar um pouquinho mais para você entender esse símbolo, e que eu fiquei impressionado relacionado à arca. Em tantos anos de cristianismo, quando eu olhava essa figura, eu dizia: a arca da promessa, a arca da aliança, a arca do testemunho. O que acontecia? O que havia dentro do Santo dos Santos? Haviam ali dois objetos que guardavam três elementos. Esses dois objetos, o primeiro, e cada um desses com um profundo significado espiritual. Essa arca em si, a caixa, ela tinha 1,20 m de largura, de comprimento, e mais uns 80 centímetros de largura e de altura. Essa caixa, essa arca, não se espante, mas ela era o elemento de menor importância dentro do Santo dos Santos, porque simplesmente ela era a embalagem, era o local onde estavam depositados alguns elementos. Primeiro, o elemento, as tábuas da lei. Deixa eu te falar uma coisa: Deus estava ali, morava ali no meio dos homens, mas para ele morar no meio dos homens, as coisas têm que ser dentro dos termos dele. No projeto dele, ele fala assim: meu universo, minhas regras. Então, nesse contexto, ele está naquele ambiente, ele diz: primeira coisa que está aqui, a lei, a maneira como eu sou. A lei de Deus era uma lei de justiça no meio em que havia o maior barbarismo no meio do mundo, no momento que a vida não valia nada. Deus vem e estabelece princípios morais que não eram conhecidos naquela época. O nosso Deus é um Deus moral, e o homem também é um ser moral, mas o pecado corrompeu a nossa moralidade alinhada com Deus, e nós vivemos num tempo de imoralidade generalizada. Quando Deus apresenta essa lei, Ele diz: eu sou assim, e se vocês quiserem ser meu povo, vocês vão se adequar a isso aqui. Vocês vão se adequar a isso. A lei manifesta quem Deus é, o caráter dele, a sua perfeição, e dava testemunho. Aquilo ali havia um pacto: vocês fazem isso, eu vou ser o Deus de vocês, mas vocês vão ter que cumprir isso aqui. Esse elemento é fundamental. Guarda uma coisa: Deus se relaciona com a humanidade com pactos, com contratos, com aliança. Ele não é um Deus vago por aí: eu acho que Deus está na árvore, eu acho que Deus está no pássaro. Não. Deus
é criador, Deus é uma pessoa, Ele tem a maneira dele de ser, e ao longo da história Ele tem se manifestado. E se você abrir o teu coração, você vai conhecer Deus pessoalmente, e Ele vai morar aí dentro, como a gente está testificando. A lei revelava quem Deus era. Deus se relaciona com alianças, com pactos, com contratos com a humanidade ao longo dos tempos. Ele fez isso com Noé, Ele fez isso com Abraão. Na lei aqui, Ele estava fazendo com Moisés. Mas o último contrato, a última aliança, a nova aliança, quem veio à terra assinar com o próprio sangue foi o Senhor Jesus. Uma nova aliança no sangue do Senhor, no qual justamente Ele diz: eu vou escrever nos seus corações a minha lei. E por causa disso, o Espírito Santo dele foi derramado nos nossos corações. Deus se relaciona com a humanidade por pactos, e hoje o pacto vigente é a aliança com o Senhor Jesus. O que mais havia ali dentro? Ali havia o cajado de Arão, do sacerdote Arão, que floresceu no momento em que estavam questionando a autoridade de Arão para ser o sacerdote. Deus chegou e disse: manda juntar um representante de cada tribo, cada um vai trazer um cajado e vai colocar diante de mim. E em seguida houve um milagre quando foram ver. O de Arão, aquela vara, aquele pedaço de pau, tinha brotado, tinha florescido, havia vida ali. Deus estava dizendo: primeiro, eu me relaciono com a humanidade através de pactos, e eu tenho os meus, que são meus ministros na terra, e eles têm a minha autoridade para atuar na terra. Você está entendendo isso? Deus é um Deus de princípio, de autoridade. Alguns dos irmãos sabem, eu tenho ministrado, montei essa escola de liderança, e no módulo sobre teológico, no módulo bíblico, uma boa parte a gente trata sobre autoridade e submissão, porque Deus é um Deus que define claramente a autoridade, e quando a gente está nessa cadeia de autoridade e submissão, nós estamos sendo abençoados, porque quem está no topo de toda a autoridade do universo é o nosso Deus, e quando a gente está debaixo dessa autoridade de maneira apropriada, a gente pode estar descansando, que quem está lá mais alto cuidando da gente é o próprio Deus. Tem uma terceira coisa que eu quero falar antes de eu ir para o que eu considero mais importante dentro do Santo dos Santos. Terceira coisa que estava dentro dessa caixa era o maná. O que era o maná? Você sabe, era uma comida sobrenatural que Deus fazia cair do céu para o povo judeu durante o tempo da festa, durante o tempo do deserto, daquela travessia, enquanto eles iam para a terra prometida. Agora, preste atenção numa coisa. Depois, até se eu tiver interesse de conhecer um pouco mais, tem uma pregação chamada Do Mimimi à Conquista lá no YouTube, você vai ver, porque aí eu falo com mais detalhes. Presta atenção, o maná era uma comida sobrenatural, provisão de Deus, enquanto eles fossem cruzar o deserto. Você sabia que aquela travessia podia ser feita 3 semanas mais ou menos? Significa que o maná originalmente foi planejado por Deus para durar 3 semanas. Gente, quantos de vocês aqui topariam comer por 3 semanas a mesma comida, se depois no final você fosse ter direito aos melhores banquetes do mundo? Todos nós, que é um pouco tempo. Só que teve um problema: aquele povo foi murmurador, aquele povo não teve obediência, não teve fé. O maná, que era para ser um milagre provisório de 21 dias, ele se tornou a comida obrigatória de 40 anos, até que tudo que era murmuração, tudo que era incredulidade desaparecesse. Deixa eu te falar, existem milagres na nossa vida que são milagres provisórios, que Deus dá por um tempo, e quanto mais submissos a Deus nós somos, mais esses milagres provisórios vão durar, porque quando eles terminarem, significa que em nós já está a capacidade de fluir naquilo que Deus realmente quer. Deus nunca quis que o povo vivesse de maná toda a vida. Deus disse: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, a coisa vai ser boa, vai ter leite, vai ter gado, vai ter mel. Quem é que faz mel? A abelha. O que a abelha faz? Ela poliniza as plantações. Vai ter gado, vai ter plantio, vai dar para fazer churrasco, salada, vinho, o maná é pouco tempo, mas a murmuração nos impede de desfrutar a bênção plena do que Deus tem. Você está entendendo? Não murmura, aguenta o tempo do maná. Às vezes, sabe aquele negócio assim, não espere milagres
quando não é para ser milagre, quando é responsabilidade sua. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tem coisas que Deus deixa por um tempo, mas o propósito dele é a terra que mana leite e mel. Agora nós vamos terminar, veja bem, 3 elementos que mostram, e o maná o que era, o que ele simbolizava? As leis significavam a aliança, o caráter de Deus. A vara de Arão manifestava a autoridade de Deus nos seus ministros na terra. O maná significa que Deus vai te dar a provisão necessária para você passar por o que precisa passar, até que a promessa dele se cumpra plenamente na tua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não é responsável pelas coisas que ele não prometeu. Um amigo meu, André, postou isso esses dias. Mas aquilo que ele promete, vai ter a provisão necessária. Esteja alinhado com Deus. Agora, gente, o mais importante, eu vejo que a gente vai terminar nesse ponto. Você sabe o que era o elemento que eu fui descobrir que era o mais importante? Era o tampo dessa caixa que continha os 3 elementos. Olha só, esse tampo ele tinha um nome, em português é propiciatório. É até diferente da versão do inglês. Se você ler a Bíblia em inglês, você já vai entender o que eu vou falar. Propiciatório. A arca era de madeira coberta de ouro, o propiciatório não. A tampa, que tinha a mesma largura e comprimento da arca, ela era feita de ouro puro, toda ela, de ouro puro. E nas pontas dessa tampa foram moldados de obra batida, estavam conectados ali, brotando, estavam integrados 2 querubins, com as suas asas estendidas, olhando no rumo do propiciatório. Ouro puro, uma peça só. O que isso significa? Gente, querubins são seres celestiais, angelicais, relacionados com a manifestação da glória de Deus, a manifestação da Shekinah de Deus. Quando Deus se mostra, quando Deus está ali, na plenitude dele, existem querubins. E quando você vai perceber, Salmo 80, Salmo 99, Isaías 37 diz que Deus está entronizado entre os... Eu vou falar assim, Deus está entronizado entre os, aí vocês dizem bem forte, querubins. Eu sei que é difícil, mas Deus está entronizado entre os... Glória. Deus, quer dizer que entre os querubins, o que tem, se Deus está entronizado? Aonde se assenta o rei? No trono. Sabe como é que é chamado o propiciatório em inglês? Mercy seat. O assento da misericórdia. O trono da graça de Deus. Deus é o rei de todo o universo, mas existem lugares específicos que ele se manifesta, como se estabelece o trono dele. E esse propiciatório, que não era tão detalhado como essa imagem fala, aquilo era um símbolo do trono de Deus naquele lugar. Entenda mais uma coisa, quando Deus diz, eu vou habitar nesse lugar, ele fala para Moisés, claramente, depois pode ver lá, eu vou falar contigo do meio dos querubins. Deus decidia falar com o homem do meio dos querubins, de cima do trono. Você pode ler lá Êxodo 25, número 7, Levítico 16, é bem claro. Deus não queria ser visto, por isso ele estava no local escuro, mas Deus queria ser escutado e dar direção para o seu povo. Por isso que nós não temos imagens nesse lugar, porque Deus disse que não é para fazer nenhuma imagem dele, representando nada do céu na terra, porque ele é Deus, ele não pode ser traduzido em nada físico. Agora preste atenção numa coisa, querubins, eles tinham um papel de guarda. Alguns dizem que querubins são guardas da glória de Deus, por isso que onde Deus se manifesta com a sua Shekinah, ali estão os querubins. Agora presta atenção, até Lúcifer, lembra? Quem era Lúcifer? Querubim da guarda, ungido, um papel de guarda. Querubins guardam a glória de Deus. A primeira menção de querubins na Bíblia, você sabe onde é que está? Adão e Eva pecam, e Deus estabelece aquilo que acontece, né? O juízo, o castigo. E no final do capítulo 3 diz que
eles são expulsos do jardim do Éden. Deus fala, eles não podem continuar agora, eles têm mal neles. Eles não podem ter acesso à árvore da vida. Eles não podem ter acesso à dimensão de intimidade e comunhão que eles tinham comigo antes. E Deus manda eles fora pela porta do Oriente. O que Ele coloca ali na porta? Querubins, guardando o acesso a Deus. E além de querubins, havia uma espada que ficava revolvendo, uma espada. Essa espada, ela significa a verdade, principalmente a justiça de Deus. Deus é um Deus santo, que aquilo que é impuro não pode chegar perto dele, porque a justiça de Deus significa que Ele julga, e Ele estabelece justiça e juízo nas situações. Se não existe mais juízo e justiça acontecendo na terra, é porque Deus não tem espaço aqui. Mas mesmo em meio a tantas injustiças que nós vemos, a verdade bíblica vai chegar um dia em que todos, grandes e pequenos, vão estar diante do trono de Deus. E aqueles que talvez escaparam do juízo aqui, nesse dia eles não vão fugir. A grande vantagem para você e para mim, que já recebemos o Senhor, é que vai ter uns livros ali. E naquele livro vai ter um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E ali, mesmo que nós sejamos injustos, o nosso nome vai estar escrito lá, e Ele vai dizer, você pode ter acesso. Pela minha justiça você deveria ser morto, mas não, em Jesus eu cumpri isso. Agora, por que eu falei que no Éden aconteceu essa realidade? A espada da justiça de Deus não permitia que o homem voltasse para aquilo, mas o trono de misericórdia, Deus era justo. Nesse dia do Yom Kippur, o sacerdote entrava ali, a primeira coisa, ele colocava sangue nesse propiciatório. Ele dizia, olha, por mais que seja um sangue de um animal, alguém foi castigado por esse pecado que eu cometi, que a minha família cometeu. Ele espargia 7 vezes do sangue no trono, por cima, pela frente. Você está entendendo isso aí? O Deus que poderia se manifestar só com justiça, Ele passou todos esses comandos para o sacerdote, dizendo, olha, eu sou justiça, eu sou justo, eu sou santo e nenhum pecador pode vir a mim, mas eu também sou misericórdia e sou amor. Eu quero habitar no meio de vocês, e por causa disso eu vou criar uma maneira, nem que seja agora provisória, para que eu possa estar habitando no meio de vocês. Os querubins que estavam fechando o acesso ao Éden, com a espada da justiça, aquela espada flamejante que revirava. Quando Deus decide se manifestar, Ele diz, olha, passa o sangue dos animais nesse dia da expiação, porque isso vai ser um símbolo que na plenitude dos tempos, um sangue vai ser ministrado, não nesse propiciatório físico, mas no verdadeiro altar, diante do verdadeiro trono, que é aquele do Apocalipse que está lá. E Jesus, quando morre como sumo sacerdote, como animal oferecido, Ele se apresenta diante do trono de Deus, por tua causa, por minha causa. Ele grita na cruz, está consumado. Aquele projeto foi feito, e Ele passa, a Bíblia diz em Hebreus que Ele entra com o próprio sangue dEle, de ministra diante do trono, diante do altar eterno, e nós, por causa disso, somos perdoados. Irmão, João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele tem uma visão. Nós vamos terminar com isso. Deus leva ele para o céu, e é justamente o momento de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E João está vendo toda aquela cena celestial, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê tudo aquilo. Só que tinha uma situação que incomodava, porque ele diz o seguinte: eu também vi um anjo que bradava, quem é digno de abrir o livro e de tomar os selos? Que ele é o livro da vida, o livro que estava o nosso nome, das pessoas que Deus queria salvar, mas não tinha como, porque o sangue dos bodes, dos novilhos, não era o mesmo nível do sangue, né, para pagar o preço.
E é interessante que João, esse apóstolo de revelações tão tremendas, olha o que ele diz assim, ele diz: ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Entenda, Deus sempre quis habitar entre nós, mas havia uma questão de justiça que precisava ser resolvida. Ele diz: ninguém podia olhar para esse livro, não tinha ninguém que tivesse capacidade, que chegasse no nível para resolver o que precisava ser resolvido. E olha o que ele diz: eu chorava muito, eu chorava. É como se dissesse aqui, esse choro é o choro de que não tem salvação, de não tem esperança, dizer, porque ninguém foi achado digno de abrir, nem de ler, nem olhar para ele. Aí vem a notícia da transição do tempo da lei para o tempo da graça. Um anjo brada bem forte. Capítulo 5, no verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Então ouvi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé um cordeiro que havia sido morto, 7 chifres. E aí ele vai descrevendo, e ele tomou o livro. E sabe, diz que quando ele toma o livro, quando ele conclui esse projeto, a etapa justa, necessária, dentro do plano de Deus de habitar com o seu povo, ali diz que os 24 anciãos, seres celestiais, prostraram-se diante dele e começaram a dizer: tu és digno de tomar os livros, tu compraste, tu foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Para o nosso rei fizeste reis, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E a sequência é que começa a haver louvor e adoração a esse cordeiro pela obra dele. O propiciatório é o local onde Deus diz, informa, revela como Ele quer que nós o conheçamos. Ele poderia se revelar como Deus santo, implacável, castigador, que ia ter prazer em te destruir e me destruir. Mas quando Ele decide se revelar, tanto para Moisés e aqui como Jesus, Ele se revela como Deus que senta num trono de justiça, mas num trono de misericórdia e amor. E eu quero dizer uma coisa: esse Deus merece ser adorado, esse Jesus merece ser adorado. Com tudo que você tem, o incenso precisa subir diante de Deus. Eu queria te convidar nesse momento, onde você está aí, se você já teve essa experiência, eu quero te convidar a tomar o teu incensário. Tua vida é um altar de incenso, a tua adoração é um incenso. Eu quero que você comece a expressar isso para Deus, a tua gratidão. Se você sabe a dimensão do teu perdão, fecha teus olhos agora, começa a queimar incenso na presença do Senhor. Começa com a tua voz a dizer: eu te agradeço, eu te amo, eu te adoro, eu te reverencio. Começa a expressar isso para Deus agora. Enquanto você vai, eu quero dizer uma coisa: existem pessoas que vão para um estádio de futebol e gritam e pulam e se esgoelam por causa de um time que uma hora ganha, outra perde. Nós estamos aqui celebrando uma conquista eterna. Nós estamos celebrando o fato de Deus te amar como você nunca imaginou. Queime incenso agora, queime incenso. Queime incenso diante de Deus, através das tuas palavras. Se você costuma adorar a Deus levantando mãos, é o momento de queimar incenso. Se você fala em outras línguas, é o momento de queimar incenso em outras línguas. É o momento do perfume da adoração invadir este lugar. Ele é digno, digno é o Cordeiro. Adorado seja o Deus que se assentado no meio dos querubins. É tempo do incenso, está fluindo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Dá liberdade ao Espírito de Deus nesse momento.
Herei atacando rebaseio terevanamachas. Suinde heve cobiandere negassas. Ruiste que me negas. O Espírito que joga luz na tua vida nessa noite. O Pai coloca pão na tua boca nessa noite. Revasto de recandere venegasui remahachanda ravanas. Fica bem aos santos do Senhor. Antigamente era só os sacerdotes, hoje você, essa pessoa que adora. Deixa fluir. Se você quiser ficar em pé, levantar tua mão, gritar como você nunca gritou, mergulhar no trono da graça do Senhor. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Você é alvo do amor de Deus. Queime incenso, sacerdote. Queime incenso ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que te ama e que enviou o seu Filho Jesus. Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de que Jesus morreu quando nós éramos inimigos. Nós somos impuros pecadores, mas o seu ouro cobre a nossa madeira, a nossa natureza. E por causa disso, o fogo do seu Espírito faz com que o incenso suba à presença dEle. Mergulha, mergulha no incenso, mergulha no incenso, mergulha no incenso. Nós te adoramos, Deus. Nós te cultuamos, Deus, enquanto a igreja adora. Se você está aqui hoje nessa noite e você nunca fez essa entrega, a aliança com Deus que eu falei, Deus se relaciona com a aliança. Continua adorando, igreja. Você que está nos assistindo, se você não, a aliança hoje é a seguinte: você tem que crer em Jesus com o teu coração, e você tem que confessar com a tua boca e dizer: Ele é meu Senhor, diante dos homens. Se você está nesse lugar aqui e você nunca fez isso, eu quero te chamar rapidamente para frente, para um novo começo na tua vida. O Deus que criou todas as coisas, Ele te ama, Ele mandou Jesus para você. Vem rapidamente, porque nós vamos completar essa festa. Vem, vem. E você que está assistindo pelo YouTube, escreva: eu quero um novo começo na minha vida. Enquanto isso, queima incenso, queima incenso, queima incenso. Glorifica o nome do Senhor. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e começa a ministrar, espiritualmente falando. Dá liberdade a Deus.